Boa noite para todo mundo, né? Então vamos nesse momento fechando nossos olhos, né? Se preparar para esse momento do Evangelho, para poder ouvir um pouco algumas reflexões a respeito dos ensinamentos de Jesus e que a gente possa abrir o nosso coração, expandir as nossas mentes, para permitir que todo esse conhecimento possa se integrar ao nosso ser, à nossa consciência, para que a gente possa vibrar na mesma harmonia e sintonia com essa energia do bem. E vamos pedindo ao Pai para abençoar todo esse planeta, para que nesse momento todos aqueles que estejam com um pensamento elevado possam sentir nos corações ânimo, esperança, coragem, determinação e fé. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. 1º de dezembro hoje, né? Chegamos no último mês do ano. Há 8 meses ninguém ia apostar muito nisso, né? A gente conseguisse chegar até o fim do ano. Tamanhas as complicações, as bagunças e toda essa turbação que a gente enfrentou, né? E começando dezembro, né? A gente está entrando no mês do Natal, e eu acho que esse vai ser, na minha opinião, talvez seja o Natal de certa forma mais sombrio que a gente vai ver. Eu acho que aqui no ambiente não deve ter, pelo menos visivelmente, alguém que tenha vivido natais conscientemente, né? Não como bebê, em épocas turbulentas, de grande turbulência, né? Por exemplo, na época da Segunda Guerra, meu pai era vivo, mas era muito pequeno também, né? Então, quem tivesse um pouco mais de idade já naquela época, pudesse falar o que é viver um Natal em tempos de desequilíbrio, de desesperança, né? De desalento. Então, essa é uma experiência para nós inédita, né? E é uma experiência que está bem forte, né? Está sendo gravada de uma forma bem forte, porque ao contrário do que aconteceram em crises anteriores, que eram crises globais, né? A gente pode separar na Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, 20 anos de diferença entre uma e outra, pouca coisa, né? As turbulências do século retrasado, né? Já não é mais século passado, é retrasado, século XIX. Então, eram crises graves, crises amplas, mas nos atingiam de forma diferente, porque havia ainda um isolamento muito grande, né? As coisas que aconteciam de um lado do mundo levavam 3 meses, 4 meses para chegar no nosso lado. Então isso atenuava um pouco, né, as coisas. Hoje não, é tudo muito imediato, né? Aliás, quando a gente fala do nosso querido vírus, né? Eu lembro quando começaram as notícias falando da China, né? O noticiário falava, hoje surgiram algumas vítimas da cidade e tal, e ninguém nem imaginava naquela época. Isso começou de fevereiro, acho que foi, que isso ia se tornar no que se tornou. Então, é muito imediato, muito massificado. E massificado, isso entra na nossa casa assim, sem que a gente queira autorizar, né? Basta você ter um celular ligado, conectado numa rede de Wi-Fi, você vai receber as notícias, você vai receber a mídia, você vai receber tudo o que vem com esse bolo, né? Isso nos atropela. Então é um Natal diferente, né? Aí a gente olha, né? Tá ouvindo agora, né? Você vê a árvore aqui acesa, né? Dá um sentimento dentro, né? E você fala assim, né? Ao redor as pessoas ainda estão desconectadas, né?
Geralmente nessa altura do campeonato a gente já está vivendo o Natal, já está sentindo aquele ar de... é um ar diferente, né? Aí você vai falar, mas tem solução, tem como superar isso, a gente tem como superar e aproveitar e resgatar isso para a nossa vivência? Eu acho que sim. E aí eu queria falar sobre isso hoje, que eu acho que a solução para isso está no capítulo, no título do capítulo que eu separei para a gente refletir hoje, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Usando então a lógica que Kardec sempre nos buscou incutir, em interpretar os seus ensinamentos, se fora da caridade não há salvação, logo a caridade é a salvação. E se o título fora da caridade não há salvação não delimita um espaço de atuação, ou seja, não há salvação para os meus problemas econômicos, não há salvação, não, é uma salvação indistinta. Logo, a caridade é salvação para todo e qualquer problema que a sociedade enfrente, que nós enfrentamos. Então eu acho que, refletindo sobre isso, sobre esse Natal, a perspectiva mais ensombrecida que a gente tem desses nossos dias vindouros agora, pode se resolver através da caridade. Mas aí entra a segunda pergunta: que tipo de caridade? De que caridade estamos falando? Essa é uma questão que já gastamos toneladas de saliva para falar aqui. Não só aqui no centro, já estudamos muito aqui obras, desde as obras básicas, obras específicas, mas todo e qualquer centro espírita, todo e qualquer palestrante espírita, toda e qualquer obra espírita supletiva, fora de Kardec mesmo, né, se dedica a enfrentar essa questão. E mesmo assim, mesmo com todo esse material, a gente ainda não conseguiu compreender o alcance desse sentido. E por não conseguir compreender esse alcance do conceito, a gente chega em vésperas de eventos em que deveríamos estar um pouco mais elevados, um pouco mais felizes, porque são eventos especiais, né? A gente não pode comparar o Natal, por exemplo, com o Carnaval. Os dois trazem alegria, entende-se, mas um tem um enfoque, o outro é diferente, entende? O Natal é uma festa para o espírito, né? Então, em tese, o espírito deveria se elevar para comemorar, né? E geralmente é isso que acontece, mas basta que uma dificuldade maior nos surja no horizonte e isso fica nublado, a gente tem um horizonte nublado, entende? E por que isso acontece? Entende? Nós que nublamos, entende? O fato de estarmos enfrentando a situação que estamos vivendo hoje seria suficiente para nós deixarmos de lado a visão que sempre tivemos, né? A forma como sempre nós nos dedicamos, nos vivenciamos o Natal? É motivo justo o suficiente para isso? Parece que seja, não? Mas não é assim que a gente vê, não é assim que a coisa tem sido vista, inclusive por nós espíritas. Não precisa fazer um esforço grande de intelecção para a gente descobrir, perceber que o mundo sempre nos ofereceu pedras de tropeço. A gente sempre passou por isso. E vamos continuar passando. A boa notícia é essa, né? Não é o último coronavírus, né? Mas faz parte. Quais são as finalidades dessas crises? Fazer a gente sofrer? Fazer a gente se rebaixar? A gente se esquecer do nosso senso de humanidade, da nossa espiritualidade? Também não creio que seja isso. A doutrina espírita nos explica isso com muita perfeição. A Terra, o nosso planeta, a nossa reencarnação, é um instrumento de evolução e de aprendizado. Bastaria falar isso
para que a nossa compreensão automaticamente se adequasse aos nossos fatos e a vida voltasse ao normal. Hoje é moda falar do novo normal, né? Ninguém nem sabe qual era o normal antigo. Tem o novo normal, mas o que é o novo normal? A forma como a gente vai voltar a consumir no shopping agora? Agora na loja só pode entrar 40% da capacidade, é o novo normal, é isso? Aí você compra pela internet. São esses detalhes que a gente vai, com base nesses detalhes que a gente vai querer construir a normalidade da nossa vida. Entendendo a finalidade da existência, da encarnação, entendendo quem nós somos, nada disso ia turbar a nossa existência. Nada disso ia turbar a nossa existência. Entendendo que somos, como de fato somos, espíritos encarnados. E que como espíritos encarnados, somos seres imortais, cujo mundo real, primário e originário, e que se sobrepõe a todas as outras realidades, é o plano espiritual e não essa terra passageira, que daqui a alguns séculos vai se destruir, inclusive. Bastante séculos, né? 5 bilhões de anos mais ou menos, uns par de séculos ainda, mas vai. Como sistemas solares se dissolvem, estrelas se integram, para dar origem a outras estrelas, outros sistemas e assim por diante. Então, vendo a vida da perspectiva da nossa verdadeira realidade, a do espírito, por que é que um vírus, por que é que uma crise política, por que é que uma crise econômica iria turbar a nossa existência? Não tem sentido. E por que que isso acontece? Porque dentre o grupo de pessoas encarnadas que já tem uma orientação baseada na espiritualidade acerca da condução de suas vidas, ainda que primária, mas é a maioria. Embora tenha essa visão ainda não se firmou, não se solidificou no seu íntimo. A gente crê, mas a gente não tem fé. A gente diz que acredita, mas esse dizer que acredita não guarda sintonia com o que está dentro do nosso íntimo, com aquela certeza inabalável acerca disso que a gente está querendo acreditar. Em outras palavras, isso é fé. A fé não é um artigo religioso. A gente se acostumou a ter muitos conceitos equivocados. A fé não é um artigo religioso. A fé é um estado de alma fundado na certeza. Você não vai ter fé apenas nas coisas espiritualistas. Entende? Quando você fala, meu filho é meu filho, eu sei que é meu filho, foi gerado por mim, por minha esposa, por meu marido, é meu filho, eu crio. Entende? Essa certeza inabalável é uma fé. A fé é um estado de certeza. Agora, a fé aplicada no campo da espiritualidade, ela é a mais importante de todas, porque é o que nos dá sustentação, é o que nos dá equilíbrio e que nos dá a rota de caminhada. Quando a gente está vivendo um momento de turbulência, de desequilíbrio como o que a gente está vivendo hoje, fica muito claro que essa fé não existe. Está faltando esse estado, esse alicerce. E porque não tem um alicerce, as coisas ficam abaladas. Se abalam com qualquer sopro, o que é natural. Sem alicerce, nada se fortalece, nada se sustenta de forma fortalecida. E no que a caridade poderia influenciar nisso? Kardec começa a falar da caridade, no capítulo 15, dizendo o seguinte: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. A gente já cansou de ouvir aquela passagem que está nos 4 livros, está narrada essa passagem, que Jesus conversando com os fariseus.
dos doutores da lei, vai falar sobre os mandamentos. E aí ele pergunta quais são os maiores mandamentos da lei. E um dos doutores da lei e da assistência diz para ele, né, amar ao próximo, amar a Deus e amar ao próximo. E Jesus fala, isso resume toda a lei e todos os profetas. Toda a lei e todos os profetas. Ou seja, nós estamos falando de todo o plexo que envolve a lei divina, as leis naturais que nos regem a existência. Todas as leis naturais, toda a lei de Deus se baseia, se aplica no amor. E o amor se concretiza através da caridade. Não há amor sem caridade, porque um é resultado do outro. Um é base, o outro é efeito prático. O amor permeando as relações entre os seres humanos estabiliza as relações, pacifica as relações e faz com que o olhar do indivíduo pesque os problemas e os desequilíbrios que estão ao seu redor, fazendo com que essa pessoa se torne um agente de pacificação. Quando eu estava começando a separar algumas coisas para a gente falar hoje, a ideia que eu tinha é de falar do capítulo 6, o Cristo Consolador, que é uma outra dimensão da caridade, enfim, acabei falando aqui, a base e o fundamento está aqui, chega-se lá a partir do fundamento daqui. Por quê? Porque quando Jesus, conversando com seus discípulos às vésperas da despedida, isso está no livro de João, capítulo 14, na última ceia, antes da prisão, né? Ele já vai alertando acerca da despedida, olha, meu tempo entre vocês está acabando. Mas aí ele fala, e Kardec transcreveu aqui no começo, está no capítulo 6, eu estava no capítulo 15, mas enfim, Jesus fala o seguinte: vocês orem ao Pai, guardem os meus mandamentos, e eu vou pedir ao Pai para que mandem a vocês outro Consolador, que ficará com vocês até o final dos tempos. E esse Consolador vai resgatar tudo o que eu vos ensinei, e vai lhes ensinar ainda mais, e ficará com vocês até o final dos tempos. E Kardec sabe, ele explica, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que a doutrina espírita é o Consolador prometido. Por quê? Porque ela consola. Mas que tipo de consolo? O consolo lógico, o consolo da razão, aquele que fortalece a fé, porque esclarece sem dúvida. Ela explica ao indivíduo a sua origem, ela explica ao indivíduo a razão de seus desgostos, a razão de suas desventuras e a forma de superá-las para atingir a sua concretização como filho de Deus que ele é. O processo de evolução, a perfeição que está destinada a cada um de nós como destino. Então é uma forma de entender a vida. E a partir dessa forma de entender a vida, a gente passa a entender as relações com as quais a gente interage nesse mundo em que viemos viver, praticar o nosso projeto evolutivo, a partir da lei do amor e da caridade. Agora, a caridade, para ser bem entendida e vivenciada, tem que ser compreendida na sua essência. A gente já falou muito disso aqui, né? Todo ano a gente reitera, porque é uma das bases da doutrina espírita. Entende? Não sei quantos daqui já leram o Livro dos Espíritos, que é a base assim, fundamental da doutrina. Toda ela está condensada no Livro dos Espíritos. Entende? Não sei quantos já leram e que poderiam me falar qual é a definição de caridade que os Espíritos deram para Allan Kardec. A gente tem definições pessoais muitas, tá?
for dar os exemplos aqui, eu perco meia hora falando só disso. Vou doar as roupas que estão lá abandonadas no meu guarda-roupa. Vou doar o sanduíche com a comida de ontem, né, para limpar as panelas. Vamos ligar lá no Teleton, o outro lá da Criança Esperança, porque aí depois eu pego o recibo, ainda dá para bater no imposto de renda. Tem várias ideias de caridade. Nenhuma delas se encaixa no conceito que deveria ser a orientação do espírita, do cristão. Quando os espíritos falam caridade é indulgência, tolerância e perdão. Benevolência, indulgência e perdão. Então vejam só, para sermos instrumentos de consolação, porque o Espiritismo é um consolador. Agora, o Espiritismo sozinho, ele está aqui. Ele não vai consolar alguém se o que está aqui não for colocado em prática. Então, os agentes de consolação somos nós espíritas. Essa consolação só vai funcionar se ela for aplicada com base na lei de amor e caridade. O nome é um pouquinho maior, do jeito que Kardec colocou no Livro dos Espíritos. Se chama Lei de Amor, Justiça e Caridade. Entendi por que essas três qualidades, elas estão interligadas. Porque para aplicá-las você não consegue, para aplicá-las da forma correta, a gente não consegue aplicar uma sem considerar as outras duas. O amor precisa do aspecto da justiça e da caridade. A caridade deve ser justa e amorosa. E a justiça também tem que se basear no amor e na caridade, para não ser excessiva e nem falha. Agora, a gente só dá visão para a justiça. A gente só tem olhos para a justiça. No nosso aspecto, porque a justiça a gente aplica sempre no outro. É sempre o outro que está errado, é sempre o outro o devedor, o credor da nossa justiça. Somos justiceiros e muito bons em ser justiceiros, mas desprezamos o amor e a caridade, que deveriam estar fazendo parte desse contexto. Sem isso, o que resulta? Resulta uma vivência, ainda que baseada na fé, na crença, porque não é na fé, é na crença, baseada na crença em Deus, na crença em Cristo, na crença no Evangelho, entende? Que não funciona. E aí, quando chegam momentos em que a providência divina nos coloca em situações para desenvolver o nosso aprendizado, para desenvolver a nossa evolução, para desenvolver o nosso progresso, a gente retrai, a gente se entrega. Porque sem o alicerce, sem fé, a esperança vai se apoiar onde? A alegria de viver vai se apoiar onde? A compreensão do que seja a vida e do que eu devo fazer para concretizá-la na sua completude vai se apoiar onde? Em lugar nenhum. Aí a gente falha. E aí a gente passa a viver diante desses problemas, né, como avestruzes humanos. A gente se esconde, a gente se evita. E as nossas relações interpessoais se esgarçam. Hoje em dia, ainda mais agora, né? Porque para temperar, né? A gente ainda tem que enfrentar as situações que estimulam na gente esse comportamento. Porque são forças que atuam contra a evolução. E elas nos atingem. A gente tem que vencê-las. Faz parte do fortalecimento da nossa vontade de enfrentar isso, mas a gente não consegue enfrentar, porque não tem a base. Então vem essa avalanche de notícias negativas, essa avalanche de fatos, de imagens, de pilhas de caixões, e não sei o quê, e as pessoas se amedrontam, se encolhem, desistem de viver, desistem de conviver. Aí o convívio se torna unicamente agressivo. A gente vai conviver só para criticar o outro. Você não está de máscara. E eu não estou falando isso para me desculpar, tá? Eu só estou aqui na frente. Eu só estou sem porque estou aqui na frente.
Mas a minha esposa mesmo já foi fazer caminhada sem máscara e já voltou com alguns apupos na bagagem, né? Porque está caminhando sem máscara. É a nossa questão de justiceiro, né? E a gente acha que é certo esse comportamento, entende? E que partindo nele, tudo bem a gente doar um dinheirinho lá no Criança Esperança, doar uma cesta básica, fazer um trabalhinho, a gente está fazendo caridade e está tudo certo. E vamos tocando. E aí quando chega lá na frente, olha, fala, não construímos nada. Ficamos devendo. Só que aí a encarnação já foi. A gente vai ter que esperar uma próxima. Que circunstâncias serão vivenciadas essa próxima reencarnação? A gente não sabe. Entende? É tudo uma incógnita. Mas ficou por fazer. A tarefa ficou por fazer. Entende? Tem um trecho, né? É a parábola do bom samaritano que abre o capítulo 15. Né? Todo mundo acha que conhece a parábola do bom samaritano. Ela é muito interessante. Se a gente fosse destrinchar ela para analisar e estudar todo o conteúdo que ela tem, principalmente nas entrelinhas, a gente ficava uma noite aqui conversando. É muito interessante. Mas antes da parábola, tem um trecho que eu acho bacana de trazer aqui. Sabe? Jesus está falando exatamente esse alerta sobre o nosso lugar correto, o reino dos céus, né? E como a gente deve viver para conquistar o que é nosso de verdade, né? Conquistarmos o nosso lugar correto nesse mundo nosso de verdade, né? O que a gente tem aqui. E aí ele começa falando, né? A volta do Filho do Homem, enfim. Mas esse trecho aqui é um trecho conhecido. Está aqui, ó. O Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele virão, e ele se assentará sobre o trono da sua majestade. E serão todas as gentes congregadas diante dele, e o Filho do Homem separará uns dos outros, como o pastor que aparta os cabritos e as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era hóspede e recolheste-me, estava nu e me cobriste, estava enfermo e me visitaste, estava no cárcere e vieste me ver. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequiosos e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos, ou não te vestimos? E aí Jesus respondeu: na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isso a um de meus irmãos mais pequeninos, é a mim que fizeste. E aí para os que estão à esquerda ele vai falar: apartai-vos de mim, para o fogo eterno que lhes está aparelhado pelo diabo e pelos seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Tudo ao contrário. E aí aqueles que estão ao seu redor vão perguntar: Senhor, quando é que nós te vimos famintos, sequiosos, ou hóspedes, ou nu, ou enfermo no cárcere? Todas as vezes que deixasse de fazer isso a um dos pequeninos, é a mim que deixasse de fazer. A perspectiva que Jesus apresenta aqui é a chave para tudo que a gente precisa entender para viver a nossa existência de uma forma pacífica, harmoniosa, baseada no amor e pela prática da caridade. Enxergar no outro, qualquer um que seja ao nosso redor, o próprio Cristo se manifestando através daquela criatura. Jesus não fez essa distinção. Jesus, em momento algum, colocou distinção entre aqueles que deveriam ser objeto da nossa atenção e aqueles que deveriam eventualmente ficar fora dela. Isso nunca existiu. Jesus, a parábola do bom samaritano é um exemplo claro disso. Muitas vezes isso já foi dito. A gente pega a parábola, destrincha ela, todos os personagens estão identificados. Você tem o samaritano que vai resgatar o indivíduo, você tem o levita, que
que é o sacerdote judeu, que passou ali, passou de banda, não quis salvar. Você tem o doutor da lei, que também passou de banda e não quis ajudar. O estalajadeiro lá, que é o dono da estalagem, que eu não sei direito o substantivo, todos identificados, menos a vítima. A vítima é um homem, estava caído. Você não sabe quem é esse homem. Jesus me identificou. É um ladrão? É um político corrupto? É um estuprador? É um santo? Não sabe. Foi preciso saber? Não. Qual foi a solução? O samaritano resgatou e levou e fez o que podia para trazê-lo ao equilíbrio, restaurar-lhe a serenidade. E Jesus, quando o fariseu fala, esse é o que agiu certo, o que Jesus recomenda? Faça o mesmo. Vai, faça o mesmo. Hoje, a gente não vai encontrar samaritanos espancados pela rua. Até pode encontrar. Não é algo impossível. Mas as necessidades mudaram. Digamos que elas mudaram um pouco no seu eixo. Uma sociedade tecnológica, materialista, né? Muito desenvolvida no aspecto científico. As necessidades são outras, mas elas existem. A gente hoje pode não encontrar um samaritano espancado aqui na esquina por algum bando de ladrões. O ladrão hoje nem precisa espancar ninguém, né? Ele entra, hackeia a sua conta. Você nem vê o ladrão atuando, né? É diferente. Agora, a gente vê à nossa volta pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão desistindo de viver pelo medo, pelo pavor, pela falta de amparo espiritual, que elas não conseguiram desenvolver em si mesmas. Ao nosso lado. Às vezes na nossa própria família. Quando não no trabalho, colegas de trabalho, mesmo por videoconferência, a gente ainda tem algum contato, né? Vizinhos. Quanta gente não tem perdido entes queridos agora e não tem tido a oportunidade de vivenciar de forma minimamente apropriada o seu luto. E os efeitos que isso causa no emocional dessas pessoas. De repente são vizinhos nossos, estão vivendo aqui do nosso lado. Então aí a gente começa a raciocinar, se o Espiritismo é o consolador, né? E a vivência, a aplicação do Espiritismo necessita que esse consolo seja espalhado, distribuído para aqueles que precisam. E se os agentes do consolo somos nós, espíritas, né? E se a vivência espírita, para atingir esse objetivo, sermos esses agentes da consolação, né? Deve ser vivenciada com base no amor. O amor resume todos os mandamentos, né? Pela prática da caridade. O consolo deveria ser a primeira regra de caridade que a gente deveria aplicar todos os dias em nossa vida. Então a gente deveria perguntar toda noite, copiando Santo Agostinho, quando ele vai falar da questão 919, né? Como se conhecer a si mesmo, né? Faça como eu perguntava no fim do dia como foi o meu dia e me passava em revista e falava, será que eu fiz, o que eu fiz errado, o que eu podia ter feito melhor? A fórmula para a gente se conhecer. Aí a gente acrescenta isso, para falar, chegar no fim do dia e perguntar, eu consolei alguém hoje? Eu fui instrumento de consolo para alguém hoje ao meu redor? Na minha família, pode ser. Minha esposa, meu marido, meu filho. Todo mundo precisa. Em momentos críticos, né, que se tornam mais críticos em razão das circunstâncias que a gente não conseguiu desenvolver ainda, individualmente, então o coletivo se abala. Isso se torna mais necessário. Então a regra do bom espírita, praticando a caridade hoje, eu consolei alguém hoje? Porque se eu consolei, esse alguém vai ter o seu estado de espírito alterado, vai estar aliviado,
É o que Jesus falou, o meu jugo é leve. Jesus é o consolador maior. O consolo alivia. E esse consolo, e esse alívio que a gente pode proporcionar a alguém, por menor que seja, vai fazer diferença, vai refletir no todo. E de repente, a gente pode começar a enxergar que, apesar dos perrengues que a gente está passando, a gente pode viver de uma forma normal. Que forma normal? Uma forma cristã. Esse deveria ser o novo normal. Aliás, o normal eterno. A gente ainda não conseguiu aprender isso, mas está na hora. É o que está sendo pedido para nós. Aprender a isso. Viver de uma forma cristã. Aí não tem vírus que vai fazer abalar isso. Não tem crise econômica, não tem crise política que vai conseguir abalar isso. O que está faltando? Falta a gente fazer a nossa parte, entender isso e vivenciar. A gente pensa, né, às vezes, pôr isso em prática pode ser difícil, mas não é. É uma consequência, o difícil é aprender. A gente vem no centro toda semana, a gente estuda e não consegue. Existem bloqueios, né, que a gente não consegue vencer ainda. A gente precisa derrubar esses bloqueios para viver isso. Já tivemos 2000 anos de aprendizado. Então, assim, não foi pouco tempo. Então já dá para a gente dar o passo seguinte. Mas a gente precisa se empenhar nisso. Entender isso, né, gente? Quando falar de espiritismo, quando falar da vida em geral, o espírita tem que falar assim: ok, eu estou vendo isso a partir do espírito que eu sou. Começa daí. E qual que é a forma de agir? A forma que me permita ser um instrumento de consolo na situação que eu tiver. Envolvido no meio que tiver, na relação em que tiver, onde eu posso funcionar dessa forma. Assim. E praticando esse consolo como? Pela caridade baseada no amor. Aí a gente se assemelha ao espírito do Natal, renovação, renovar isso, mudar a forma de ver as coisas, agir de uma forma melhor, de uma forma nova, mais proveitosa, mais feliz. E aí, tudo esse resto, quem sabe, as perspectivas sombrias, desesperançosas, fique para trás, né? A gente consiga dissipar essa neblina. Então, fica o convite para a reflexão de vocês. Agradeço muito a paciência de todos. Agradeço a paciência do Eduardo aqui na minha frente. Está já. Que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo final de ano, né? E uma ótima preparação para o nosso Natal. Fiquem com Deus. Então a gente vai levando o nosso pensamento para buscar todos esses amigos espirituais que de alguma forma participam conosco desse nosso processo de aprendizado e de renovação espiritual, que dividem essa conquista que tentamos palmilhar, nos inspirando, nos intuindo, nos amparando nas nossas quedas. E a esses amigos nós agradecemos profundamente, aos nossos mentores, aos mentores da casa, pela dedicação, pela amizade, pela paciência para conosco. O nosso muito obrigado a todos vocês. E elevando mais o pensamento, a gente vai alcançar aquele que é o nosso mestre, nosso irmão maior, a razão pela qual estamos aqui hoje reunidos. E a Ti, Jesus Cristo, a gente agradece profundamente por mais essa oportunidade de refletir e meditar sobre os Seus ensinamentos e de, amparado nas Suas vibrações de misericórdia, de paz, de esperança, buscar trazê-los para dentro do nosso íntimo e fazê-los com que eles passem a guiar os nossos atos, nossos pensamentos e nossas palavras.
que em Tuas bênçãos, Mestre, a gente possa se fortalecer, que a gente possa fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, a nossa serenidade, para prosseguir na jornada, mesmo diante dos tropeços, mesmo diante das dificuldades que são inerentes a esse mundo. Que a gente possa compreender a necessidade de atravessarmos todas essas dificuldades e nela nos fortalecermos. E mesmo diante do que é difícil, do que parece sem saída, que parece sem solução, a gente possa, superando esses problemas, agir e viver como verdadeiras cartas vivas do Seu Evangelho, replicando e exemplificando os Seus ensinamentos a todos aqueles que convivem conosco. E assim dar nossa contribuição para transformar essa família humana numa família cada vez mais integrada, unida e harmonizada, no mais profundo amor, na mais profunda paz, na mais profunda fraternidade promanadas do nosso Pai Maior. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.